Olá! Hoje abordaremos um tema de relevante interesse na formação do médico perito. Estamos inseridos no programa de Educação Médica Continuada, promovido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania no Estado de São Paulo. Abordaremos os parâmetros de avaliação do dano pessoal no âmbito do direito civil. Meu nome é Lucas, sou médico perito deste instituto e estou aqui para discutir e apresentar alguns parâmetros, alguns conceitos, alguns critérios visando basicamente a uniformização de condutas e avaliações entre os expertos de nosso país. O IMESC é um dos maiores centros mundiais em perícias, em termos tanto de diversidade quanto de quantidade. E é um centro de referência e de excelência na capacitação médico-pericial. Pois sabemos que é necessária uma sólida formação científica para que o esperto atue em sua área de formação. A avaliação do dano pessoal em demandas indenizatórias inseridas no âmbito do direito civil requer não só conhecimentos médicos, mas também conhecimentos jurídicos. Há de se ter em mente que os danos podem ser divididos, dentre suas classificações, como os danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Os danos patrimoniais são aqueles que envolvem um referencial econômico, que pode ser direto, dano emergente, lucro cessante, que podem ser auferidos pecuniariamente. Em contrapartida, os danos extrapatrimoniais são aqueles e que não têm uma valoração pecuniária específica, onde se insere, por exemplo, o dano moral, o dano estético, diferentemente dos danos materiais, que são inseridos dentre os danos patrimoniais. E é claro que todo dano precisa ser valorado de forma diferenciada, de maneira individualizada e contextualizada, para que seja atribuída a sua justa indenização por quem de direito, o douto magistrado. E ninguém melhor do que o médico para dimensionar tal dano, sob o ponto de vista médico-legal, e, claro, de modo absolutamente fundamentado. O esperto necessita traduzir ao juiz aquela situação em específico, para que ele possa se aperceber da verdade real e formar a sua convicção. E é claro que a avaliação do dano pessoal é um assunto que desperta uma série de discussões e interesses em nível internacional. É claro que não existe ainda um consenso de todos os parâmetros que envolvem a avaliação do dano pessoal. Mas esta apresentação envolve reflexões que temos sobre esta matéria de acordo com o melhor do conhecimento científico, de acordo com o estado da arte. Iremos apresentar aqui um método de avaliação do dano pessoal, em que apresentaremos os conceitos mais consagrados e os instrumentos que são utilizados para a sua ponderação. Focaremos hoje na avaliação do dano pessoal inserida no âmbito do direito civil, pois um dano pessoal ele pode ser avaliado nas mais diversas esferas do direito, seja no criminal, no previdenciário, no trabalhista. Hoje apresentaremos a avaliação do dano pessoal inserida no âmbito do direito civil, visando a sua reparação, a sua compensação indenizatória. Pois bem, então abordaremos agora os parâmetros de avaliação do dano pessoal. Os danos pessoais podem ser divididos tanto em temporários quanto permanentes. Os danos temporários são divididos em déficit funcional temporário, repercussão temporária na atividade profissional e quantum dolores. E os danos permanentes são
subdivididos em déficit funcional permanente, repercussão permanente sobre as atividades profissionais, dano estético e repercussão nas atividades sexuais e repercussão nas atividades desportivas e lazer. A avaliação do dano pessoal no direito civil envolve o princípio da reparação globalizada, individualizada, contextualizada e fundamentada do dano pessoal, cujo objeto da valoração é o indivíduo, um indivíduo como um todo, inserido e visto em seu contexto de vida. É claro que precisamos definir qual o método que iremos utilizar nesta avaliação. Precisamos estabelecer, no caso concreto, o que necessitamos avaliar. E para isso, precisamos ter em mente alguns conceitos e saber o conteúdo da matéria a ser discutida, utilizando, logicamente, instrumentos únicos que sejam reprodutíveis, pois a medicina é uma ciência, ainda que não seja exata, é uma ciência que requer harmonização em seus instrumentos de avaliação. Por isso, apresentamos hoje a filosofia pericial consentânea com o atual estado da arte. A perícia médica possui critérios que precisam ser respeitados para a devida reparação dos danos. E a atuação do médico perito é fundamental neste sentido. Nós temos no Código de Processo Civil a obrigatoriedade de expor o objeto de nossa perícia no relatório médico-pericial, que é a pessoa. Vamos descrever os achados dos exames, interpretar esses resultados e esclarecer qual o método que está sendo utilizado. Claro, com vistas a elaborar conclusões fundamentadas e respondendo objetivamente aos quesitos. No relatório de uma perícia médica, que é o relatório médico-legal, o laudo pericial, nós temos como a parte mais importante do laudo a descrição, que são os achados de exame físico. É aí que se insere o visum et repertum, onde o perito descreve tudo o que constata no ato pericial. O capítulo da discussão do laudo é o capítulo mais importante no sentido da pedra de toque do perito. É onde ele vai discutir tudo o que ele observou, tudo o que ele constatou com base, fundamentalmente no exame físico, nos seus achados de exame físico, mas também em todas as informações colhidas no histórico e nos documentos que lhes foram disponibilizados. É neste capítulo que vão ser definidos os parâmetros que serão avaliados, os conceitos que são utilizados e as tabelas que serão eventualmente adotadas. O perito necessita expor também em seu relatório os documentos que utilizou para basear as suas conclusões. E, é claro, jamais deve ultrapassar os limites de suas atribuições. Jamais deve se manifestar sobre mérito. Ele deve apenas traduzir para o juiz aquela condição em que ele pôde verificar mediante seus procedimentos técnicos para que, ao fim e ao cabo, se faça justiça. A atuação médico-pericial na avaliação de danos tem sido matéria amplamente abordada em nosso instituto, matéria de estudo incessante de nossa equipe. Apresentaremos hoje para os senhores uma série de publicações nessa matéria que serve também de referência bibliográfica para a complementação desta apresentação.